E a palavra de Deus, amados, que nós lemos em Lucas capítulo 5, vai falar sobre a pesca maravilhosa. Na Bíblia, Nova Tradução Linguagem de hoje, vai dizer: Jesus chama os seus primeiros discípulos. E a palavra que eu quero ministrar no teu coração hoje é: Jesus te chama para o discipulado. Jesus te chama para o discipulado. Nós somos chamados por Deus para dar continuidade a uma obra dele. A obra dele dá continuidade à obra de Jesus, o seu Filho. Jesus Cristo veio a essa terra. Jesus Cristo aqui, ele preparou 12 discípulos. 12 homens que antes dele enviar esses homens, a palavra diz que ele chamou esses homens para estarem com ele. Chamou essas pessoas para estarem com ele. E neste período que esteve com ele, de 3 anos, Jesus passou para eles toda a experiência. Jesus passou para ele todo o cuidado. Jesus passou para ele, treinou esses homens. Jesus treinou esses homens para que eles pudessem dar continuidade à sua missão. E quando chega na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus vai dizer aos seus discípulos o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês como meus discípulos a fazerem discípulos. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, verso 28, 18, 19 e 20, Mateus 28, verso 18, 19 e 20, Jesus, nas suas palavras finais, ele vai dizer: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Jesus Cristo chama aqueles homens, prepara aqueles homens e envia aqueles homens com a finalidade, com a funcionalidade de fazer discípulos. O que acontece, amados, é que nos nossos dias nós fomos feitos discípulos do Senhor. A palavra chegou até nós porque os 12 discípulos cumpriram a sua missão certinha, direitinho. Dos 12, deixa eu contar um negócio para ti. Dos 12 discípulos, 11 deles morreram martirizados. 11 deles morreram por causa do Evangelho de Cristo. 11 deles morreram por causa da morte de Cristo. Não negaram a morte e a ressurreição de Cristo. 11 deles morreram martirizados por causa do amor a Jesus Cristo e a sua obra. E um só, João, morreu de idade, afastado na ilha de Pátimo, quando foi levado pelo Senhor para aquele lugar. Mas os 12 discípulos, todos eles, tiveram envolvimento na obra. Todos eles levaram à frente aquilo que Jesus tinha mandado eles fazer. E é por isso que nós hoje estamos aqui. Porque os 12 lá atrás não negligenciaram a sua missão. E agora, chegamos no texto que lemos nesta noite. Jesus chama os seus discípulos. Jesus convoca os seus discípulos. E a palavra diz que Jesus chega lá em Genezaré, tem lá uma embarcação. E diz que Jesus chega lá, pede a eles aquela embarcação. Mas o texto vai dizer para nós assim, eu quero compartilhar com você isso nesta noite. A palavra de Deus diz assim: Jesus chega lá e eles estão pescando e eles estão lavando as redes. Isso me faz entender que o chamado de Jesus chama para o discipulado. Mas em primeiro lugar, Jesus chama para o discipulado pessoas que têm ocupação com o seu reino.
pessoas que estão envolvidas com o seu reino. Deus não chama preguiçosos para a sua obra. Deus não chama pessoas que não têm compromisso para a sua obra. Deus não chama pessoas que não querem fazer nada para a sua obra. Deus chama pessoas que têm uma ocupação. Porque o evangelho de Cristo não é para preguiçoso. Quando eu era criança eu cantava assim, ó: Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Porque senão... Por quê, gente? Porque senão o tempo sobra. Deus tem chamado ao longo do tempo pessoas que têm compromisso com Ele, pessoas que não vieram para ser consumistas, consumidores. Mas Deus te chamou porque Ele quer ter um ministério contigo. Ele quer te dar um ministério, Ele quer te dar uma funcionalidade, Ele quer usar os seus dons, Ele quer usar os seus talentos, Ele quer usar você na sua obra. E Deus não quer uma igreja apática. Deus não quer discípulos apáticos. Deus não quer discípulos consumistas que vêm para cá para consumir do pastor, vai para a célula para consumir do líder, está na obra para consumir, só receber. Não, Deus quer que você seja ativo no dom que você tem, no talento que você tem. E é por isso que Ele chama aqueles discípulos que têm ocupação. Jesus chama discípulos que têm ocupação. Jesus quer que você se envolva com Ele e com a obra dEle. Jesus quer que você dê continuidade à obra dEle. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus agora envia você. Assim como o Pai me enviou, agora envio você. Assim como Jesus chamou e colocou, a Deus chamou Jesus e colocou Jesus para o trabalho nessa terra, Deus colocou você no projeto Obedecer para você trabalhar. A igreja Projeto Obedecer é a igreja do trabalho, irmão. É a igreja do evangelismo. É a igreja que sonha com almas. É a igreja dos excluídos. E os excluídos, amados, dá muito trabalho. Dá muito trabalho cuidar de um mendigo. Dá muito trabalho lavar a bunda de um morador de rua. Dá muito trabalho cuidar de um drogado que não quer mais. Dá muito trabalho lapidar uma prostituta. Mas a palavra de Deus diz para mim que é esses que precisam de médico. Diz para mim que é esses que precisam de médico. Diz assim: os são não precisam de médico, mas os doentes. Mas os doentes, assim como um dia eu era doente, Jesus me curou, Jesus me sarou. Assim como um dia eu era excluído, Jesus me limpou, Jesus me tratou. Assim como um dia eu era uma tralha, Jesus limpou. Não melhorei muito não, mas hoje eu estou formado e firmado nos passos dele. Eu quero ser igual a ele. E você precisa ter a mesma funcionalidade nesta terra. Deus te chamou para você progredir, para você produzir. Deus não te chamou para você ser consumista, mas chamou você para você prosperar e produzir para Ele nessa terra. Não existe talento melhor do que usá-los na obra do Senhor. Seja qual for o seu talento, seja qual for o seu dom, tem um lugar para você na obra do Senhor. Jesus chamou pescadores, amados, pescadores. Eu fui na feira pela manhã e aí eu fui lá comprar um peixe. Hoje eu comprei, semana passada eu comprei uma corvina, hoje eu comprei sardinha. Como eu gosto de sardinha. Mas quando você chega perto do indivíduo que trabalha com peixe, ele tem cheio de peixe. Ele tem cheio de peixe. Eu fico pensando, quando os caras chegam em casa, toma banho, bota um perfume e vai para casa da namorada, ele está fedendo a peixe. A Alessandra que indica, né? Porque o Júnior já foi peixeiro. Diácono Júnior já foi peixeiro. Está fedendo a peixe, mas Jesus não excluiu ele porque era fedido a peixe. Jesus colocou na listagem dos 12 também os pescadores. E não importa qual é a sua profissão, não importa qual é o seu talento, não importa qual é aquilo que você mais ama fazer, Deus quer usar você naquilo que você tem talento. Só não quer preguiçoso.
Só não quer preguiçoso. Deus te chamou para você dar frutos. Fala de assim: eu chameis para que vades, dê muitos frutos e os frutos de vocês permaneçam. Então a primeira coisa que eu vejo no texto é que Jesus não chama, Jesus não quer discípulo desocupado. Jesus não quer discípulo desocupado. Amado, você foi chamado, não é para somente estar sentado no banco, ainda que você fique sentado no banco na hora do culto. Mas Jesus chamou para você ser discípulo. Lá na sua família. Lá na sua família, lá na sua casa. Lá no seu trabalho. Lá na sua vizinhança. Lá na sua escola, lá na sua faculdade. Lá no seu grupo de relação. Deus chamou para você ser discípulo lá. Deus te chamou para você trabalhar aqui. Aqui é a agência, onde você recebe a bateria, onde você recebe a carga, onde você é carregado. E aí você sai para servir. Nós temos falado isso, né? Aqui você entra para adorar, você sai para servir. E Jesus chamou para você servir. Tem um ditado aí que diz que quem não nasce para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Jesus chamou você para você produzir, irmãos. Ele tem plano na tua vida, tem projeto na tua vida, tem sonhos contigo. Ele quer usar você. Então, amado, deixa para trás o que passou. Talvez você chegou aqui no projeto obedecer, e talvez você está carregando na tua vida um monte de peso, que falaram para você que não podia, que não era assim, que não dava, porque você não tem perfil. Esquece o que passou. Se coloca à disposição do seu líder de célula, se coloca à disposição do seu presbítero, do seu diácono, do seu pastor, coloque-se à disposição de Deus e diga: estou aqui para te servir, estou aqui para te adorar, Senhor, estou aqui para ser útil, estou aqui para produzir para o reino. Eu cheguei na igreja, eu brinquei. O irmão Denilson estava arrumando as cadeiras. Denilson é esposo da irmã Cida. E eu falei assim: Cida, eu estou preparando um diácono. Palavra profética, mano. Palavra profética. Né? Denilson tem começado a caminhar conosco. Daqui um dia passa pelo batismo. Daqui um dia diácono, líder de célula, anfitrião de célula. E a gente vai, é assim que a gente vai crescendo, irmão. É assim que a igreja vai avançando. Chegou aqui, tem coisa para fazer. Você não foi chamado para ser consumidor, não. Você foi chamado para ser agente de transformação. E para ser agente de transformação, Deus quer usar você. Então a primeira coisa que eu vejo no texto é que Jesus chama para o discipulado, mas ele chama aqueles que não são preguiçosos. A segunda coisa que eu vejo é que Jesus chama para o discipulado, mas ele chama aqueles que são obedientes à sua palavra. Olha que coisa. Pescador estava pescando a noite toda, nada pegando. Jesus era conhecido então como um profeta. E aí Jesus vira para o pescador e diz para ele assim: pescador, vai com o barco para o meio do mar, onde a água é mais funda, e joga a rede. E joga a rede. O pescador podia dizer: Senhor, o senhor entende de milagre. Eu entendo de peixe. O senhor entende da palavra. Eu entendo do mar. Mas ele diz assim para o Senhor: Senhor, bati a rede nesse mar de ponta a ponta. Começamos ontem, quando o dia era claro ainda. Rodamos as regiões tudo aqui. Jogamos a rede em tudo enquanto era lugar. Não tem 1 metro quadrado desse mar que a gente não jogou a rede. Trabalhamos, Senhor, igual um desgraçado essa noite. Estamos ralados demais, Senhor.
Mas porque é o Senhor que está falando. Eu vou lançar as redes. Porque foi o Senhor quem mandou. Eu vou jogar as redes. Jesus tem chamado para os seus discípulos aqueles que são obedientes à sua palavra. Aqueles que não querem fazer as coisas na sua própria forma, mas estão debaixo da autoridade de um ministério, estão debaixo da autoridade de um pastor, estão diante da autoridade de um conselho, estão diante da autoridade de líderes de células, treinados para isso. E não querem fazer as coisas do seu jeito. E é por isso, amados, que nós preparamos aqui, Preparamos aqui em 9 semanas, 2 longos meses, 12 pessoas, mais 12 pessoas, para liderarem células. Pessoas que vieram aqui e entenderam que precisam andar em um norte. Pessoas que vieram aqui e entenderam que Deus tem dado a visão da sua vontade neste lugar ao seu pastor. E pessoas que entenderam que enquanto este estiver sendo fiel à palavra do Senhor, ele precisa ser obedecido, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser um exemplo. E aí, vieram 12 pessoas para cá dessa vez, treinaram, foram ensinados, mostramos como deveria ser feito, e agora vamos enviá-lo a uma célula, como um líder em treinamento, para daqui a 3, 4, 5, 6 meses, ser um líder de célula e ter uma nova célula na nossa igreja. Deus tem preparado pessoas, e pessoas obedientes, pessoas que entendem que a visão de Deus para a vida da igreja, ela vem na vida da sua liderança. Pessoas que têm reconhecimento da autoridade pastoral, da autoridade da liderança, da autoridade do presbítero, da autoridade do diácono, da autoridade de homens e mulheres de Deus que são colocados sobre a nossa vida para nos conduzir no caminho. E não ficam querendo fazer as coisas da sua forma. E não ficam querendo fazer as coisas da sua forma. Aqui a gente fala no projeto, no curso de célula. Amados, muitos irmãos já erraram. E hoje nos deram um monte de material para a gente entender como é que funciona. E a nossa igreja, ela trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, atrás de vidas. Sabe por quê, amados? Alguém tinha saído do nosso ministério e falou assim: pastor, ô pastor, quando é que a gente vai começar a ter um projeto evangelístico na igreja, pastor? Quando é que a gente vai começar? O que é que o senhor pensa de projeto evangelístico para a igreja, pastor? Eu falei: minha irmã, nossa igreja faz evangelismo 24 horas. O líder de célula, o membro da célula, ele tem que convidar, ele tem que dar testemunho, ele tem que cuidar da pessoa, ele tem que zelar pela pessoa. Mesmo no meio da pandemia, a célula trabalhou, mesmo que a célula não estivesse presente, reunidos presencialmente, estavam reunidos no WhatsApp, no cuidado mútuo, no zelo um pelo outro. Você começa a convidar uma pessoa, quinta-feira acontece as nossas células, você não vai convidar a pessoa para ir na sua célula e evangelizar aquela pessoa com seu testemunho na quinta-feira seguinte, não. Acabou a célula de hoje, o líder, os membros da igreja já têm a obrigação de começar a orar pelo um visitante para levar para a próxima reunião. Jesus, chamou pessoas para ser seu discípulo, pessoas que são obedientes à sua palavra e à sua liderança. Pessoas que são obedientes à sua palavra e à sua liderança. Nós somos ovelhas. E ovelhas têm que ter um pastor. Porque a ovelha, amada, ela não consegue nem voltar para o aprisco sozinha. Ela precisa do pastor para conduzir. E o Senhor Jesus chama os seus discípulos e diz para ele: vai e joga a rede. Aqueles discípulos obedeceram à voz do Senhor, mesmo eles sabendo tudo de mar, sabendo tudo de peixe.
Poderia dizer para o Senhor, a lua hoje não está para peixe. Sabiam tudo, mas porque foi o Senhor que está falando, eu vou obedecer. Deus quer como discípulos pessoas que têm o entendimento da autoridade pastoral, da autoridade da liderança, do princípio de autoridade. Vivemos num tempo, amados, onde ninguém é de ninguém. Vivemos num tempo onde as pessoas perderam os seus pertenços. Aquele sentido de pertenço. Eu pertenço a uma igreja, eu pertenço a uma família. A mulher, eu pertenço a um homem, o homem, eu pertenço a uma mulher. Nós perdemos esse sentido no mundo. Mas a igreja quer resgatar esse sentido. A igreja em célula tem resgatado esse sentido. Voltamos a ser uma igreja nas casas. Assim como era a igreja primitiva. Voltamos a ser uma igreja do discipulado. Jesus, antes de enviar, chama para estar com ele. E a nossa igreja, além de você estar numa célula, você faz um discipulado com o seu líder. Ele cuida de você, das suas necessidades. E você ajuda a cuidar dos novos que estão chegando. É igual uma família. É igual uma família. Contei aqui um dia, né? Lá em casa eram 9 filhos. 9 filhos. Eu tenho 8 irmãos. Eu sou o quarto, quer dizer, eu estou no meio ali desse rolo. Aí o mais velho é o pastor Edir. Depois a minha irmã Elma. Depois a Nelma. Depois o Eliel. Depois a Eliane. Depois o Edilson. Depois a Joelma. Depois a Balduína. E depois o Elias, que foi para a glória com 4 anos de idade. Eu me lembro. Dava nem muito tempo assim para ter ciúme da criança, né? Porque, por exemplo, para a Eliane, fiz 50 anos, eu acho que a Eliane agora vai fazer 48. Tem um espaço maior, porque entre eu e a Eliane teve um aborto, né? Um aborto espontâneo, né? Houve um aborto espontâneo, porque se não tivesse tido aborto espontâneo, nós seríamos 12. Minha mãe teve 3 abortos espontâneos. Seríamos 12, né? Não seríamos não, seríamos 12. Mas eu lembro o dia que eu cheguei na escola, e não era a Eliane que estava lá, porque você só tinha 2 anos, devia ser a Joelma, a Balduína. E aí minha mãe tinha voltado do médico, estava lá naquele bercinho, uma criança, e eu lembro que eu fiquei com ciúme. Eu já devia ter 2 já, para dividir comigo o carinho. Eu era ali com 4 anos, aí devia ter outro, a Eliane com 2, o outro com 3. O Edilson e a Eliane, eles chegam a ficar 10, 12 dias com a mesma idade. Né? Tem 11 meses de diferença um do outro. E aí eu cheguei lá e vi uma criança no berço que era meu, eu fiquei com ciúme danado. Né? E aí minha mãe teve que cortar, quando descobre que está grávida, tem que cortar o leite, não pode amamentar um grávida do outro. Aí nem mamar direito a gente pode mamar, gente. E na igreja, às vezes isso acontece. Você vem para a igreja, você é filho de Deus, você é tratado pelo pastor. Mas começa a chegar gente nova e o pastor tem que abrir o espaço e os braços para mais pessoas. E aí o outro fica choramingando do lado com ciúme. Mas não! Na minha família foi assim, quando eu tinha 11 anos, já contei a história, 11 anos. Já comecei a trabalhar vendendo aipim com meu primo, Jordeí. Vendia aipim. Ia na roça, buscava aipim, botava no carrinho de mão. E aí eu ia gritando, ele empurrando o carrinho, né? Depois eu empurrava o carrinho, ele gritava, oi, Pim! Oi, Pim! Trabalhava com 11 anos. Depois, com 13, eu fui para o Mercadão de Madureira, morando em Queimados. Com 13, eu fui para o Mercadão de Madureira, morando em Queimados. Mas com 13 anos, eu tinha que chegar em casa, no final da semana que recebia por semana, e eu tinha que dar o dinheiro para o papai para pagar o pão da semana toda. E um bujão de gás que era de 15 em 15 dias, porque era muita boca para comer. Minha mãe ficava no fogão o dia todo. Eu era uma criança, 13 anos é uma criança. Minha filha tem 10 anos, 13 anos é uma criança. Acho que com 13 anos eu tinha compromisso de gente grande. Com 13 anos eu tinha compromisso de gente grande, porque eu já estava ajudando a cuidar dos mais novos. E na igreja de Cristo tem que ser assim. Você chegou, se alicerçou, vai ser discipulado sim. Alguém vai cuidar de você, mas você precisa trabalhar cuidando de alguém. Você precisa trabalhar cuidando de alguém.
Porque você não é um consumidor, você é um agente. Deus não te chamou para ser um consumidor, te chamou para ser um discípulo. E o discípulo trabalha para o mestre. O discípulo trabalha para o mestre. Então, amados, Jesus te chama para o discipulado. Jesus te chama para ser discípulo. E para ser discípulo, primeiro, você precisa... O que foi a primeira? Você precisa... Oi? Foi agora, gente. Eu esqueci. Eu não anotei, está sem a minha cola. Né? Primeiro, você precisa... Jesus chama para o discipulado, mas chama quem não é preguiçoso. Jesus chama quem não é preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Depois Jesus chama quem é obediente. Quem é obediente, quem obedece. E por último, diz que Jesus mandou jogar a rede, veio muito peixe. A rede estava quase rasgando. Chamaram o outro barco, dividiram para os dois barcos o peixe. E mesmo assim os barcos ficaram de pneu arriado. De tanto peixe que tinha no mar. Mas a palavra diz que depois de puxarem o barco para a areia, eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus te chama para ser discípulo, mas para ser discípulo você não pode ser preguiçoso. Para ser discípulo você tem que ser obediente. E para ser discípulo você tem que abrir mão de muitas coisas que você julga importante na tua vida. Você precisa abrir mão de muita coisa que você julga importante na sua vida para você ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens abriram mão do seu milagre. O milagre estava ali, tanto peixe. Eles nunca tiveram uma pesca daquela, porque essa foi a pesca maravilhosa. Nunca tiveram uma pesca daquela, mas eles tiveram que abrir mão da sua pesca maravilhosa para servir ao Jesus. Tiveram que abrir mão do seu milagre para servir a Jesus. Tiveram que abrir mão, tiveram que renunciar a algo que era importante para eles, para seguir a Jesus. O discípulo precisa muitas vezes renunciar ao cansaço. Essa semana nós saímos quinta-feira, eu e o Diácono Júnior, com a missão de levar o Sandro para o hospital. Saímos de casa, levantamos 5 horas, saímos de casa, ia dar 6 horas. E o Diácono Júnior ficou lá 26 horas no Hospital do Fundão. Quando deu 18 horas, eu tinha que pregar no culto da casa da Cila. O Sandro ainda estava na emergência, não estava no lugar. E eu falei com o Júnior. O Júnior falou comigo: pode ir embora, pastor, eu vou ficar com ele. Abriu mão de estar com a família. Abriu mão do cansaço do dia, porque foi um dia exaustivo. E ficou lá. No outro dia cedo, o pastor estava lá para buscar ele. Já na escola de líderes, alguns irmãos vinham direto do trabalho. Irmão Diego, irmão Diogo, Priscila, John, mas quem? Karine está em casa, né? A Yasmin, agora no final já estava vindo direto do trabalho, na última semana estava trabalhando. Vieram direto do trabalho, amados. Abriram mão do cansaço, vieram para aprender, e agora que aprenderam, vão ter que dar ainda mais. Porque quando estiver chegando em casa, liderando uma célula, e alguém estiver passando por uma dificuldade, vai ter que abrir mão do cansaço, ir lá pastorear, ir lá cuidar, ir lá zelar. Porque Deus chama pessoas que estão dispostas a abrir mão de si, para viver o chamado dele. Quantas vezes o pastor tem aberto mão de estar com a família? Amanhã o pessoal está preparando aí todo mundo uma praia. E hoje lá eu já falei lá com o grupo do diácono na igreja, a função dos diáconos. Me ajude, por favor, não posso fazer a função do diácono. Amanhã tem que estar 6 horas lá no fundão para trocar a irmã que está lá com o Sandro.
E aí eu falei com a Elisângela, vai você e a Rebeca, tinha programado com a irmã de sair, vai você e a Rebeca, que o pastor vai cuidar do Sandro. Vai você, porque eu vou ficar para cuidar. Por quê? Porque para ser discípulo precisa abrir mão. Para ser discípulo precisa botar a obra do Senhor na frente das suas obras. Precisa colocar as coisas do Senhor na frente das suas coisas. Porque dar para o Senhor o tempo que sobra não tem valor. Porque Deus quer você por completo, não quer você pela metade. Então o discípulo do Senhor é aquele que está disposto a abrir mão de si. Discípulo do Senhor é aquele que está disposto a abrir mão, às vezes, da própria família, para cuidar de alguém que está chegando. Discípulo do Senhor é aquele que está pronto a colocar a sua vida nesse negócio, na obra do Senhor. Na obra do Senhor. Porque quando nós dividimos o trabalho, presbítero faz, pastor faz, diácono faz, líder de célula faz, e a igreja faz, e esfacela, e não fica pesado para ninguém. Mas a igreja discipular tem que ser uma igreja de trabalho, todo mundo disposto a trabalhar. Todo mundo precisa abrir mão um pouco de si para fazer a obra do Senhor. Eu disse que precisa abrir mão do milagre, né? Engraçado, gente. Às vezes a gente ora anos e anos para Deus dar um filho para nós, né? Aí Deus dá o filho. Aí a pessoa foge da igreja, se afasta da igreja. E aí você encontra a pessoa, vai visitar a pessoa e você diz assim: meu irmão, minha irmã, você está tão distante da igreja. Não, pastor, é porque eu tenho um filho pequeno, meu filho não deixa ir para a igreja. Você pediu para ser uma bênção, agora você coloca como um empecilho. Vem para a sua igreja com a sua casa, mano. Vem para a igreja com a sua casa, contei aqui, ó, 13 anos, né? Trabalhava no Mercadão de Madureira, morava em Queimados, trabalhava de domingo a domingo. Domingo trabalhava até 1h da tarde. Saía de lá, passava no Mercadão, linha de pipa barata e pipa barato. Comprava um pacotão de pipa. E um carretel de linha. Ia para casa soltar pipa. O culto era 6h da tarde. E aí eu chegava em casa, saindo de Madureira, 1h da tarde, chegava em casa quando o trem corria legal, 2h da tarde. Botava a pipa no ar de 2h da tarde. Quando dava 5h, vinha o papito e dizia: Eliel, está na hora de ir para a igreja. Era bom quando era meu pai que gritava, né, Igor? Porque quando era a Nelma, ela gritava assim: Eliel, minha mãe está te chamando. E aí eu tinha que largar tudo e ir. Eu tinha que largar tudo e ir. Então, amados, de repente seu filho não gosta de vir para a igreja. Porque eu também não gostava muito, não. Na minha época não tinha gracinha, era chato a beça. Eu via aquele cara ficar falando alto lá, igual eu estou falando agora. Mas hoje eu amo estar aqui. Hoje não tem lugar melhor do que estar na presença de Deus, do que servir a esse Deus. Então, ainda que seu filho não queira vir, mostra a ele quem manda é você. Traga ele hoje. E amanhã ele terá prazer em estar na presença do Senhor. Na nova igreja lá, a gente vai ter o templo da criança, né? A igreja da criança. Vamos ter agora um curso, aí a irmã Luísa está preparando com a irmã Vanessa um curso para preparar aí as irmãs para cuidar, e os irmãos também, para cuidar de crianças. Ministério glorioso, vai ter uma igreja para criança. A pessoa vai chegar, a criança já vai direto para a igreja dela. Ela vai pregar, ela vai cantar, ela vai tocar, ela vai ministrar, ela vai fazer o dízimo. E Deus tem nos chamado, mano, para a gente abrir mão de coisas que são importantes para nós. Porque se não tem valor para nós, também não tem valor para Deus. Deus quer o seu tempo. Às vezes chega em casa cansado durante a semana, precisa vir para a igreja sim, irmãos. Precisa ir para a célula sim. Precisa ser tratado sim. Deus quer tratar de você, quer cuidar da sua vida, da sua família. Então, amados, Jesus está te chamando para o discipulado. Jesus está te chamando para o discipulado. O texto bíblico vai dizer assim, ó, os primeiros discípulos. Lá na pesca maravilhosa, Jesus chamou os primeiros discípulos. Talvez, eu creio que nós vamos ser os últimos discípulos. Eu creio que nós vamos ser os últimos discípulos. Porque nós estamos vivendo no período do arrebatamento da igreja.
A igreja vai ser arrebatada de uma hora para outra. De uma hora para outra, Jesus vai tirar a igreja desta terra. Talvez nós sejamos os últimos discípulos de Jesus nessa terra. Mas lá ele chamou os primeiros. E hoje ele está chamando você. Lá ele chamou os primeiros. Hoje, de repente, ele está chamando os últimos discípulos. Mas os últimos discípulos são aqueles que querem ter envolvimento e não são preguiçosos. Os últimos discípulos são aqueles que são obedientes. E os últimos discípulos são aqueles que estão dispostos a abrir mão de algo especial para si, para viver o novo de Deus na sua vida. Guardados pelas suas mãos poderosas. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus, Deus Consolador, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém.